Bom, galera, vamos falar agora sobre os divisores de um número na matemática, tá? Por exemplo, observa aqui o número 40. Quem são os divisores na matemática do número 40? Vamos identificar aqui. O 40 é um número que dá para dividir por 1, tá? Todo número na matemática ele pode ser dividido por 1. 2 também é um número que consegue dividir o 40. 40 dá para dividir também por 4, dá para dividir por 5, dá para dividir por 8, 10, 20 e 40. Observe que eu coloquei o sinal de mais ou menos, porque ele dá para dividir tanto pelos valores positivos, como também pelos valores negativos. Então, se 40 é um número que eu posso dizer que é divisível por 8, então 40 também é um número divisível pelo menos 8. Tudo bem? Bom, como é que eu faço, Raul, para identificar a quantidade de divisores naturais de um número na matemática? Aqui está muito fácil. Você está vendo que eu tenho, com relação ao 40, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números positivos, 8 números naturais que conseguem dividir o 40. Então 40 é um número que tem 8 divisores naturais. 40 tem 8 divisores naturais, mas tem ao todo 16 divisores, porque ele tem 8 divisores naturais e 8 divisores inteiros negativos. Então ele tem ao todo 16 divisores. Como é que eu faço para descobrir quantos divisores naturais ele tem? Esses 8, sem precisar fazer na marra, digamos assim. É só você pegar o 40 e você fatorar. Se eu pegar 40 aqui por 2, você sabe que vai me dar 20. Que por 2 você sabe que vai me dar 10. Que por 2 você sabe que vai me dar o 5. Que por 5 a gente sabe que vai ser então 1. Olha só. Então eu posso dizer que o 40 ele é como se fosse 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado a 1. Então essa é a forma fatorada do 40. Depois que você fatora, é só você fazer o seguinte. Você observa os expoentes dos fatores. No caso aqui um expoente é 3 e o outro expoente é 1. E aí você vai aumentar uma unidade em cada expoente desse e vai multiplicar. Olha só, meu expoente aqui do fator 2 foi 3. Se eu aumentar uma unidade, eu tenho então 4. Meu expoente do fator 5 foi 1. Se eu aumentar uma unidade, eu vou ter 2. Se eu multiplicar esse 4 por esse 2, eu estou achando 8. Sabe o que é esse 8 aqui? Esse 8 aqui é exatamente a quantidade de divisores naturais do meu 40. Raul, então eu posso descobrir quantos divisores naturais eu tenho sem precisar descobrir quais são. Exatamente. É só você fatorar e fazer isso aqui que eu fiz. Pega o expoente, aumenta uma unidade e multiplica. Já vai dar o total de divisores naturais. Obviamente que se eu tenho 8 divisores naturais, eu vou ter 16 divisores ao todo. Beleza? Raul, e como é que eu acharia esses divisores sem ser na marra? Ah, dá por 1, dá por 2, dá por 3. Como é que eu chegaria logo a esses divisores? Aí é isso que eu vou mostrar para você aqui ao lado. Como achar os divisores naturais do 40? Vamos entender. Eu mostrei aqui como é que a gente acha os divisores do 40, só que a gente fez uma coisa meio na marra. Quem são os divisores do 40? Eu coloquei todos aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quais são os divisores do 40 sem ser na marra. Vamos chegar até ele de alguma forma prática. Então você vai fazer assim comigo. Você pega o 40 e vamos fatorar esse 40. Eu já tinha feito ele aqui do lado, o 40. Eu sei que quando eu pegar 40 por 2 vai me dar 20, que por 2 vai me dar 10, que por 2 vai me dar 5, que por 5 vai me dar 1. Já tínhamos feito aqui do lado. Então quando você olha para isso aqui, eu posso dizer que o 40 ele é 2 ao cubo vezes 5. Já estava aqui do lado. Mas eu quero descobrir quais são os divisores do 40. Então olha como é que eu vou fazer. Eu vou passar a régua aqui do lado, ó. E quando eu faço isso, eu boto o número 1 lá em cima. Eu vou e boto o número 1 lá em cima. Aí eu começo a multiplicar os fatores que eu achei pelo número 1 que eu botei aqui em cima. Mas como? Eu começo aqui pelo 2. Quando eu faço 2 vezes 1,
já me dá 2. Aí esse 2 é um número que vem para cá. Pronto. Eu já estou na mesma linha do meu primeiro fator 2. Então, como eu já estou na mesma linha do meu primeiro fator 2, eu vou para a próxima linha. A próxima linha me traz esse 2 aqui, ó. Quando eu faço 2 vezes 1, me dá 2. Que não precisa colocar porque já tem. E quando eu faço 2 vezes 2, vai me dar 4. Aí eu vou e coloco 4 aqui, ó. Na mesma linha do 2. Como eu já estou na mesma linha do 2, eu baixo para o próximo fator. Meu próximo fator 2, eu vou seguir o mesmo procedimento. 2 vezes o 1 aqui de cima é 2. Então não precisa botar, porque já tem. 2 vezes o 2 aqui de cima vai me dar 4, que também não precisa botar, porque já tem. 2 vezes o 4 vai me dar 8. Então eu vou e boto esse 8 na mesma linha do 2, ó. Como eu já estou na mesma linha do 2, eu faço o que, Raul? Eu vou para o próximo fator. O próximo fator é 5. Aí eu faço 5 vezes o 1 lá de cima, dá 5. Não tem 5 aqui ainda, então eu boto, ó, 5. Aí eu vou 5 vezes o 2. 5 vezes o 2 me dá 10. Então eu coloco 10 aqui, ó. E continuo. 5 vezes o 4 me dá 20. Então tá aqui o 20, ó. E 5 vezes o 8. 5 vezes o 8 é 40. Tá aqui o 40. Então veja só. A partir de então eu já terminei todos os números, porque agora eu entro na mesma linha do 5. Então não precisa mais eu continuar. Olha só o que foi que eu achei, pessoal, do lado direito dessa minha barra vermelha. Eu achei os divisores do 40, ó. Divisores naturais. 1, 2, 4, 8, 5, 10, 20 e 40. Perceba, são exatamente os 8 divisores naturais que eu descobri nessa conta. Raul, é correto eu dizer que o 40 tem 8 divisores? Não. O 40 tem 8 divisores naturais. Quais são os 8 divisores naturais? Esses que você está vendo aqui na lousa circulado de azul. O 1, o 2, o 4... o 8, o 5, o 10, o 20 e o 40. Só que além desses 8 divisores naturais, ele tem também os divisores inteiros negativos. Tudo bem? Se esse 40 dá para dividir por 4, ele também dá para dividir por menos 4. Se esse 40 dá para dividir por 2, ele também dá para dividir por menos 2. Então, pensando dessa maneira, se eu tenho 8 divisores positivos, eu também tenho que ter 8 divisores negativos. Por isso que ao todo eu tenho 8 positivos com 8 negativos, eu tenho 16 divisores para o número 40. 16 divisores inteiros. Desses 16 divisores inteiros, são 8 positivos, que são os que eu acho aqui, que são esses 8 que eu mostrei para você. E eu tenho os 8 negativos. Tudo bem, gente? Ei, professor, a soma dos divisores, então, sempre vai dar 0? A soma de todos os divisores vai dar 0, porque eu vou pegar os positivos e somar com os negativos. Eu tenho 8 que são positivos com 8 que são negativos. Então, se eu somar aqui o 1 com o menos 1, o 2 com o menos 2, o 4 com o menos 4, o 8, todos eles vai dar 0. A soma dos divisores. Ai, massa, hein? Exatamente. E, professor, tu podia fazer com 30 no lugar do 40, porque eu não sei se eu sei fazer com 30, não. Vamos fazer um exemplo aqui com 30. Então, eu coloco aqui o número 30. Aqui, ó. Passo aqui a barrinha para a gente fatorar. Vamos lá. 30 pelo 2 não vai me dar 15? Pelo 3 vai me dar 5? Pelo 5 vai me dar 1? Beleza? Então essa é a forma fatorada do 30. Vou puxar aqui a barrinha, tá? Vou colocar bem aqui o número 1. Seguindo a nossa regrinha. Vamos lá. Primeiro fator, 2. Vezes o 1 fica 2. Eu boto ele aqui, ó. Já estou na mesma linha do 2. Vou para o próximo fator. 3. 3 vezes o 1 vai me dar 3. Como é inédito esse número, eu boto aqui. 3 vezes o 2 vai me dar 6. Não apareceu também o 6 ainda, então estou colocando. Ó. Pronto. Agora eu vou para o 5.
5 vezes o 1 vai me dar 5. 5 vezes o 2 vai me dar 10. 5 vezes o 3 vai me dar 15. E 5 vezes o 6 vai me dar 30. Olha que massa. Tu acabou de descobrir aqui que o 30, ele tem quais divisores naturais? O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Raul, eu descobri que são também 8 divisores. Tudo bem, são 8 divisores. Como é que eu chegaria a esse valor 8 sem precisar descobrir quais são? Eu descobri aqui quais são. Se eu quisesse descobrir apenas quantos são os divisores naturais, quantos são? É só eu ver que o 30, ele é o quê? 30, ele é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Não é assim? Pessoal, se eu pegar cada expoente desse e aumentar uma unidade e multiplicar, o que é que eu vou ter? Ó? Aumenta uma unidade, fica 2, aumenta uma unidade, fica 2, aumenta uma unidade, fica 2. O que é 2 vezes 2 vezes 2? É 8. Esse 8 aqui quer dizer exatamente que eu tenho 8 divisores naturais para o número 30. Quais são eles? Esses que estão circulados de preto. Se a questão perguntar quantos são os divisores do 30, a resposta é 8? Não. São 16 divisores ao todo, onde desses 16, 8 serão naturais e 8 serão inteiros. Quem são os inteiros? Os mesmos que você está vendo aqui, inteiros negativos, né? Os mesmos que você está vendo aqui, só que colocando menos antes. Professor, então quer dizer que toda vez então são 8 positivos e 8 negativos. São Perfeito. 16 divisores. Exatamente. Então quer dizer que o número de divisores negativos é sempre o mesmo tanto do número de divisores positivos? Exatamente. Ah, Perfeito. entendi. Olha aí. Quando eu falo natural, quer dizer os positivos, então. É, pessoal, natural são os positivos. Tudo é inteiro, tanto os positivos como os negativos. Mas como eu quero ressaltar os negativos, eu chamo de inteiro negativo. Professor, e números negativos é porque eles ganharam elétrons, é? Bom, pessoal, como vocês podem ver, até a Claudete entende, né? Então, fica aí a nossa aulinha de divisibilidade.